Maravilha! Tudo bem com você? Tudo certinho? Hoje estamos aqui sozinhos, né? Sozinhos não, mas o nosso convidado, nossa convidada, melhor dizendo, Igor hoje está indo a caminho de São Paulo para um curso lá, mais um final de semana que ele fica por lá aprendendo, trazendo novidades pra gente, e a gente continua tocando os trabalhos por aqui. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. É uma mulher que tem tocado vidas de uma forma profunda e significativa. Ela é professora de teologia há mais de 21 anos, Sim. é diretora sênior da Mary Kay e é uma missionária apaixonada por evangelizar e transformar a vida das pessoas. Ela é Renata Dolabella. Seja Amém. muito bem-vinda ao nosso podcast, né? Se converteu Obrigada. muito cedo, né, Renata? Sim, Cristo me encontrou aos 7 aninhos de idade. 7 aninhos, já viveu muita coisa, né? É, bastante. Tava olhando ali assim a tua história, uma história incrível, encantadora, Amém. muitas coisas impactantes acontecendo na tua vida, e eu Sim, acredito que tenha vivido grandes experiências também da sim. parte do Senhor, né? Amém, é Vamos falar um pouquinho verdade. sobre isso? Muito, sim. Obrigada pelo convite. Que isso, seja muito bem-vinda. Renata é de Belo Horizonte, Sim, né? Minas Minas Gerais. Gerais, casada. Conta pra gente um pouquinho sobre a tua vida para o pessoal te conhecer. Sim, então eu sou a Renata, mineira, casada com o Robert, né, há 20 anos, sou mãe da Sofia, de 11 aninhos, ah, e tenho servido ao Senhor atualmente, né, nos últimos 20 anos para 21 anos como professora de teologia, mas antes ministrava louvor, né, a vida toda na igreja, mas sempre servindo, né, cooperando com o Senhor, esse privilégio, a oportunidade que Ele nos dá no aperfeiçoamento dos santos. Amém. Sempre Lagoinha? Sempre Lagoinha, desde os 7 anos de idade. Tem uma particularidade muito forte com a Ana Paula Valadão no teu tom de voz. Já te falaram isso? Muito! Às vezes eu fazia um programa na Rádio Super, né, que é a rádio da TV Sim, Rede Super, e quando era na rádio, as pessoas mandavam mensagem achando que elas estavam ouvindo a Ana, né? que legal. E aí a gente falava, não, é a Renata. E na TV também. Que bacana, que legal. E isso vem muito da convivência, ou sempre teve esse mesmo timbre de voz, esse jeito de falar, que é também peculiar de quem é de Belo Horizonte, né? É, dizem que sim, né? Que a gente fala assim mais doce, né? Mais calmo, não sei. Mas é tudo ovelha do mesmo pastor, né? O pastor Márcio também, né? Também Tem todo fala esse assim, tá jeitinho. certo. Mas tivemos também, né? Um tempo extenso de convivência, na época que eu era professora do CTMDT. ah, e que privilégio CTMDT era a meu. escola do Diante do Trono, né? Sim, era o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. Eu dei aula lá por 14 anos. Que bacana, que E legal. as turmas eram enormes, né? Turmas de 200 e poucos alunos, e hoje nós temos aí alunos espalhados pelo mundo todo servindo ao Nossa, Senhor. que privilégio, né? Sim, Que nossa, é uma alegria assim que a gente não sabe explicar, né? Dizendo assim, Senhor, obrigada, eu fui parte disso, né? Uma parte pequenininha, e como é bom ver a pessoa crescendo, florescendo, dando frutos, isso é muito né? bom. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. E hoje a gente já teve o prazer de ser ministrados em uma aula o ano passado e Sim, agora retorna aqui na nossa região, em Sapiranga, agora para falar sobre relacionamentos, né? sim. Carisma, né? Quanto tempo de carisma já? Carisma tá indo para 6 anos. Que legal. Eu tô fazendo uma retrospectiva assim bem rápida pra gente entrar Sim, depois, a gente vai entrando assunto a assunto depois, só para quem está nos tem uma conhecendo noção, né? ter uma noção do que a gente vai falar depois, né? Então, Verdade. alguns anos de carisma. Quantos anos? Tá indo para 6 anos. 6 anos. Sim. Mas antes disso, ministrava em alguma escola ou era algum outro projeto da igreja? Não, eu dei aula por 14 anos no Centro de Treinamento do Diante do Trono e ele Hum, fechou. E eu achei que tinha acabado a teologia na minha vida. Eu disse, Senhor, eu fui fiel, eu estudei 7 anos e meio da minha vida, servi dando aula 14 anos, amém.
eu achei assim que tinha encerrado um ciclo, que eu nunca mais ia dar aula e que eu ia ter só a Mary Kay, né, de forma profissional e ministerial também. Que legal. E aí, só que os planos do Senhor são mais altos que os nossos, né? E quando foi em 2019, o carisma veio na minha vida. Na verdade, o pastor Léo Capuchin e a esposa, né, Vanessa, que eram os diretores, eles me chamaram para dar aula em 2013. A Vanessa tinha conversado comigo, assim, né, informalmente, mas eu estava grávida, já quase ganhando neném. Eu disse, Vanessa, vamos esperar um pouquinho, né? Porque eu já tinha uma carga horária também alta no CTMDT, ia ser mãe, uma experiência nova. E aí acabou que o tempo foi passando e em 2019 eu conversei com o pastor Léo Capuchin e voltei a dar aula e dou aula como nunca tinha dado antes, né? Em quantidade de pessoas, de horário, de lugares, de países. Meu Deus, aquilo que eu achei que tinha terminado voltou e voltou com força total, né? E Mas estou aqui servindo ao Senhor, e para mim é uma honra, é um privilégio, como eu sou grata. que bênção, que legal. Eu vou só pedir para nossa técnica aumentar só um pouquinho do meu retorno aqui. Não sei como é que tá o teu agora aí. Tá bom para Aqui tá ti? bom, tudo É? bem. Pode aumentar um pouquinho mais. Ei, som, agora tá melhor, tá? Voltando então lá no início da história. 7 anos, aceitou ao Senhor só você, mais alguém na sua casa? Como é que isso aconteceu? Como Sim. foi essa experiência? Então, foi uma tia minha que nos chamou para ir na igreja da Lagoinha. Ah, tem uma igreja muito boa, vamos. Aí fomos eu e minha mãe com ela. E na hora que o pastor Márcio fez o apelo, eu fui à frente. A minha mãe nem queria deixar eu ir, criança, né? Igreja cheia, grande, Imagino. falando, vai se perder, vai sumir. E eu disse, não, eu quero ir. Muito embora, obviamente, como criança, eu não tenha entendido muita coisa da pregação, mas eu entendi exatamente o que eu estava fazendo, que eu estava me entregando a Cristo. Eu saí da igreja dizendo, agora eu sou crente. Que legal. E a igreja me deu, na época, um Novo Testamento. E eu comecei, às vezes, a ler em casa e tal. Mas, então eu fui a primeira que me rendia a Cristo, né, na minha casa. Depois foi o meu pai e, por último, a minha mãe. A minha mãe foi muito resistente, assim. Ela dizia: Olha, eu sou católica, mas tem 2 anos que eu frequento a igreja evangélica. E hoje minha mãe, assim, hoje não, há muito tempo, ela é uma santa mulher de Deus, é uma referência para mim. E era bom porque eu gostei muito da igreja, eu queria voltar. E criança, ela tinha que me levar, Tinha né? que E te com levar. isso, certamente cooperou para que ela fosse ouvindo e a semente vai entrando e frutificando no E foi uma coração. porta de entrada, então, através da tua vida ali. Sim, sim, Que graças bacana. a Deus por E isso. aí essa paixão veio crescendo e Crescendo, foi um tempo muito especial na igreja. Desde que eu me converti, que eu já entrei para a salinha das crianças, eu já comecei a cantar, a ministrar e ninguém na minha casa sabia que eu tinha esse dom. Assim, a minha mãe se assustava, dizendo: Você vai cantar, né? E Deus foi encaminhando algumas coisas, e com 9 anos de idade eu tive, né, a experiência do batismo com o Espírito Santo, recebi o dom de línguas, né, dentre outros dons, e foi uma experiência assim muito forte. Eu fiquei uma semana sem conseguir falar português, eu ficava nossa, embolando línguas, e quando eu ia falar, saía assim um castelhano. Foi uma experiência assim sobrenatural. tu sabe que isso aconteceu no Brasil, assim, um avivamento muito forte, onde as crianças muito novas eram batizadas com o Espírito Santo e através das crianças aconteciam muitos milagres e muitas coisas, né? Eu teve um tempo da minha vida, eu tinha cerca de 7 para 8 anos, e eu também vivi isso. Eu fui batizado com o Espírito Santo, acho que foi com 6 anos de idade. Uau. E eu nasci no lar cristão, né? Com 6 anos eu fui batizado. E quando eu tinha cerca de 7 para 8 anos, meu pai foi para o campo missionário, numa região do noroeste aqui do nosso estado. Olha E que eu lembro benção. que um dia, uma situação bem única assim na nossa vida, um dia morreu um dos encarregados eles chamavam de povoados, né? Os vilarejos que tinham, assim, não era tipo vila, eram povoados porque era tudo muito mais longe, era muito uma área muito rural, assim. Uhum. E morreu um dos encarregados da congregação de um vilarejo vizinho.
E o pai foi para lá e me deixou na casa de uma pessoa que tinha recém reconciliado com a igreja. Só que só ela havia reconciliado, o esposo dela ainda não. Isso eu tinha 7 para 8 anos. E eu fui pra lá no comércio que eles tinham, que era um bar. Uhum. Eles chamavam de boteco aqui, né? Que Sim. tinha uma mesa de sinuca e tal. E eu lembro como se fosse hoje. Alguém no meio, eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu tinha ganhado da minha avó. E eu andava com aquela Bíblia pra cima e pra baixo. E eu lembro que alguém falou algo, não lembro agora o quê. Mas ele falou algo que tipo, meio que zombava de Deus, ou dos crentes, ou dos cristãos, assim. E eu lembro que eu levantei a minha voz, imagina com 7 para 8 anos de idade, um toquinho num bar cheio de homens bêbados, e eu levantei minha voz para defender o evangelho. E aquilo chamou a atenção deles de uma forma tão brutal assim que eles pararam a noite inteira. Eu tô falando aqui agora, parece que tá passando um filme na minha mente de novo. Uau. A gente eles me colocaram em cima da mesa pra mim pregar, ministrar pra eles a noite inteira, com 8 anos de idade, 7 para 8 Meu anos. Deus. Quando meu pai volta no outro dia, o rapaz dono do bar disse: Pastor, estou fechando o meu bar. Uau! Sinceramente, Meu ele disse Deus. assim, ó, eu estou fechando o meu bar, não tem como não ter sido Deus Aleluia. na vida do teu filho. E Aleluia. aí, aquele bar virou uma congregação. Que Olha só. nós não tínhamos a congregação, nós fazíamos os cultos ali na casa que meu pai ele morava, então na mesma casa a Uhum. gente fazia o culto e nós tínhamos uma corneta, muito antigamente se tinha as cornetas aquelas de como é que eles chamavam? Eram umas cornetas de metal assim, e na frente da nossa casa tinha um moinho. E aquele no topo dele o pai colocava as cornetas e o pessoal. Ah, tem testemunho de gente que foi curada de câncer através das orações pela corneta. Então a gente viveu isso. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. Então Uau. eu vejo testemunhos como o teu, com 7 anos de idade, trazendo a família para a igreja. E a gente viveu isso. É um tempo que eu anseio viver novamente. Eu queria viver isso novamente. Eu lembro do tempo dos montes, não sei se lá tinha, mas ir para os Sim, montes, orar voltar de e voltar com madrugada. a brasa e ela Uhum. acender no meio da Bíblia. Essas experiências não sei se tinha para lá. Uau. Dente de ouro, não é? Nossa, É, na verdade, eu assim. recebi numa tenda, né? Eu Uhum. tenho uma obturação. Uau. Eu contei a história pra minha dentista e ela Meu disse: Eu não Deus. acredito que isso não, isso aí tem mais de 20 anos e não dói. Não, faz 20 anos que não dói. E é uma obturação, como é que ela falou o nome, que vai pedaços de prata na obturação. Eu disse, isso aqui é um dente que me incomodava, incomodava, o dentista não resolvia. E um dia na tenda foi obturado. Não, mas isso aqui se usa, não sei o quê. Quantos anos atrás? Eu disse, exatamente, nesse tempo aí foi que ele fez essa É, obturação. e é tão interessante, né? Às vezes quem está nos ouvindo pode pensar assim: nossa, será que isso é de verdade? E é o que o texto bíblico diz: provar e ver de que o Senhor é bom, né? A gente pode explicar muita coisa sobre Deus, mas quando você decide experimentar do Senhor, né? Senhor, é verdade? Né? O Senhor faz isso mesmo? Eu quero te conhecer. O Senhor está aberto, né, para trazer sobre nós todas essas experiências que são mais do que experiência, é uma vida com o Senhor, né? E vale a gente salientar assim o quanto nós não devemos desprezar as crianças, o quanto que o ministério infantil, o Kids, o pré-adolescente, os adolescentes têm que ser assim os ministérios mais importantes da igreja, né? E eu oro por isso. Eu hoje como mãe, né? O olhar que eu tenho é pedindo, Senhor, faça com que a Sofia viva mais do que eu vivi, né? Que o Senhor aqueça essas crianças, que eles cresçam como valentes pela verdade, que eles se levantem dizendo não ao pecado, não, isso é errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, assim, assado e ousadamente, com intrepidez do Espírito. E eu creio, eu oro e eu creio por isso, por essa geração forte, em nome de Jesus. A gente viveu isso, a mesma oração a gente faz, né? Porque a gente tem visto que os princípios eles têm eles têm tentado corromper lá na Uhum. escola. Sim, De e às tur- vezes vergonha, né? Constrangimento. Eu me lembro de ir para a escola de manhã, de jejum. E nos momentos também que eu estudava à tarde, com 13, 14, 15 anos, e às vezes fazer jejum até às 18 horas.
E às vezes as pessoas perguntaram assim: ah, você não vai lanchar? Ah, não, tô de boa, né? Porque a gente não fala, eu tô de jejum, né? A Bíblia Pegava fala aquele pra texto, gente né? lavar o rosto, É, ficar bem, né? Mas eu tô dizendo assim, porque às vezes as pessoas olham para a vida da gente hoje e falam assim: olha, quanta coisa legal, quanta bênção, como Deus tem sido favorável, mas às vezes também não sabe que é um plantio, é toda uma vida, né, de busca, de entrega, de consagração, é uma construção que a gente vai fazendo com o Senhor, né? Então, incentivar sim a orar, ler a Bíblia, jejuar. Outro dia minha filha jejuou. Ela ficou super feliz, porque ela ama, ela acorda já doida para comer o café da manhã. Aí eu falei: Sofia, tem certeza, né? Porque ela tem 11 anos. Ela: sim, mamãe. Aí eu: tá tudo bem? Aí ela: aham. E ela só almoçou. Foi o primeiro jejum dela. E eu disse: esse é o caminho, andai por ele. Vai construindo a sua espiritualidade, porque eu digo a ela: mamãe já viveu e vive até hoje coisas extraordinárias com o Senhor. Mas no Evangelho, filho de peixe não é peixinho. Você não pode. O meu relacionamento com Deus não respinga em você. Você precisa construir isso em Deus, né? E aí eu digo a ela até o texto de Paulo, né? Eu sinto dores de parto até ver Cristo sendo formado em vocês. Né? Eu digo a ela: olha, Cristo já foi formado em mim e hoje tem um alicerce muito forte. Agora é o seu momento, né? E é isso. Deus tem algo grande para fazer, eu creio. eu criei nesse tempo também. Depois desse tempo, vem missões. Em que momento da tua vida vem missões? Então, com 7 anos de idade, logo que eu converti, eu fui a uma outra igreja, era uma reunião de oração, visitar. E o pastor de lá, no final, ele falou com a minha mãe. Eu lembro que ele nem falou comigo, porque eu era tão criança, né? Que ele Hum, falou, tipo, com a adulta, né? A responsável sim. por mim. Ele disse assim: olha, irmã Dalva, eu olho para Renata e eu vejo assim, um chamado missionário muito forte na vida dela. Ela vai ser uma grande missionária. Então, assim, eu cresci, eu nunca esqueci dessa palavra, né? E eu sempre entendi, o Senhor sempre abriu a minha visão, né? De que a escola era um campo missionário, meus vizinhos eram um campo missionário, mas tinha essa coisa de missões mesmo, de um dia sair da minha casa e ir para algum lugar. E aí, com 17 anos, eu formei no colégio e eu estava num dos melhores cursinhos de Belo Horizonte. A minha avó paterna, na época, bancava esse cursinho para mim. Então, assim, eu não tinha o que reclamar. E, de repente, o Senhor me deu uma palavra, eu larguei tudo e eu fui fazer missões. No que depois se tornou o CTMDT, mas antes era CFMDT, né? O Centro de Formação Missionária Diante do Trono. É porque antes só tinha um curso de missões, depois virou missões e Tem louvor e adoração. tem vários nomes da música gospel hoje que passaram por ali, né? Israel Exato. Salazar tem toda uma Sim. história. Ana Olha, Nóbrega foi minha aluna, eu sério? Devoro. Sério. Nossa, que legal. A Robertinha. Que O bacana. pessoal todo. Pessoal que fez parte da nossa juventude, né? Eu digo assim, Diante do Trono, ele mudou a forma de adoração na igreja, porque era tudo muito, ah, ah, eram louvores muito sacros, e eles trouxeram de uma forma mais moderna e ao mesmo tempo Muito tangível bíblica e também, bíblica. né? Versículos inteiros Mas tipo nas assim, músicas. eram verdadeiros tangedores, assim, Sim, de trazer a glória. exato, e de uma forma mais moderna do que a gente era muito. Eu nasci num lar assembleiano, não era tão batista, não era batista, nada batista, bem pentecostal. Então, tipo, quando a gente teve acesso àquelas canções, eu era músico na época, fui baterista por muitos anos, e a gente gostava de tocar coisas diferentes, e Diante do Trono foi algo que marcou muito. Eu lembro que depois teve um CD solo do André Valadão também que a gente amava, o Milagres, que marcou muito. Aquele estilo musical foi mudando a nossa forma de ver ali Sim. a forma O meu cunhado como tocava cantar na também, né? igreja, né? Ele toca a guitarra nesse CD, Milagres. Nossa, eu acho lindo. E o meu marido era do Diante do Trono, ele tocava o trombone no CD Diante do Trono 1 e no Exaltado, se eu não me engano, 2. Vocês E aturam. depois ele retornou para o Diante do Trono durante um tempo como guitarrista. Nossa. É, Nossa, então tu é viveu muita nesse meio excelência. assim.
Isso pra te hoje tu olhar tudo que na tua história, assim, esse marco todo na tua história, assim, pra ti, nossa, é uma memória rica, né? Muito. Eu costumo brincar em sala de aula que se me falassem assim que eu tenho, na verdade, uns 80 anos, eu acreditaria, porque a minha vida é muito intensa, eu já fiz tanta coisa, eu já vivi tanta coisa que eu falo, meu Deus, uau! Né? E em tão pouco tempo de vida, assim, as coisas foram, sempre elas aconteceram muito aceleradas, assim, né? E com que idade daí tu foi pras missões? Tu recebeu a palavra com 7 anos E isso ali, aí, eu terminei os estudos com 17 anos, aí eu fiz 18 e fui para a base missionária, né? O 3 anos daí. CFMDT. Aí eu fiquei 3 anos e meio, 2 anos como aluna e 1 ano e meio como obreira voluntária. E aí, quando eu saí de lá, eu já saí arrumando casamento. Em 11 meses, eu namorei, noivei e casei, né? Com o Robert, que também era aluno lá. Que legal. E se tornou o produtor da banda, né? O Ministério Intimidade, que foi um ministério muito frutífero aqui no Brasil durante muitos anos. E foi com ele que tu viajou ao Brasil cantando? Sim, sim, a nossa líder era a pastora Lilian, né, Abucater, que hoje é pastora com o marido, pastor João Osmar, na Lagoinha, Londres, né, na Inglaterra. Inclusive, o ano passado, uma hora dessa, nós estávamos na Inglaterra, na Lagoinha lá, meu marido gravou algumas canções deles, que já Que estão aí legal. nas plataformas também. Que bacana. Então, continua frutificando. Então, aí conheceu teu esposo, com quantos anos você casou? Eu conheci o Robert com 18 anos, no começo do curso de missões. Aí nós formamos com 20 anos, né? E ele também permaneceu como obreiro voluntário lá 1 ano e meio. E aí, com 21 anos, eu comecei a namorar, aos 22 eu me casei. Que legal. E antes desse processo, então, de missões, é que aconteceu esse acidente que... Ah, sim, o atropelamento, né? O desastre. Eu tinha 15 anos de idade. Eu ia em todos os acampamentos da igreja, né? Na época tinha muitos eventos para criança e adolescente. E naquele ano foi o único ano que eu não fui no acampamento. E eu sofri esse desastre. Eu tô falando isso a título de coincidência, né? Não quero Sim, que pareça assim, ela não foi, não foi foi castigada. castigado. Sim, sim, entendi. Não, a minha mãe que diz isso, poxa vida, você foi a vida inteira, né? O único ano que você não foi, você sofreu esse acidente. E eu fui atropelada por um ônibus no centro de Belo Horizonte. Ele Nossa, estava em alta velocidade, eu estava no meio-fio. E aí os passageiros, depois do ônibus, disseram que o motorista falou assim: eu vou dar só um sustinho nela. E foi um sustinho que quase custou a minha vida, né? nossa. Eu tinha acabado de almoçar, eu ia morrer de qualquer jeito, Juninho, de qualquer jeito. O Senhor me livrou. Sabe quando o texto bíblico diz que o Senhor nos cerca com cânticos de livramento? Ele me livrou de todos os lados. Como eu tinha acabado de comer, eu tinha ido ao correio levar uma carta, sabe? Época que se escrevia Sim. carta. É, e aí, quando a pessoa é atropelada, ela está no chão, você não pode mexer nela, porque pode quebrar alguma coisa, né? Enfim, na coluna, no pescoço. Mas, de forma errada, eles me tiraram da rua e me colocaram mais próxima do passeio para evitar um outro acidente. E nesse erro deles foi o livramento do Senhor, porque eu vomitei. Porque eu poderia ter tido uma congestão, né? Isso são palavras do médico Sim. posteriormente, né? E aí eu inchei, eu perdi temperatura, o pulso parou de bater, as minhas unhas ficaram roxeadas. E na época, o médico, eu cheguei no pronto-socorro, né? Que todo acidente de rua vai para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Chegou lá, todo mundo gritando: emergência, emergência. E o médico falou com a minha mãe assim: olha, minha mãe desesperada, né? Ela falou assim: moça, ela vai melhorar, né? E o médico disse para minha mãe: olha, ela tem no máximo 6 horas de vida. Meu Deus. E aí minha mãe orando, e o Senhor fez um milagre assim extraordinário. Isso era por volta de 11h30, meio-dia. Às 9 e pouco da noite eu saí andando do hospital indo para casa, sem quebrar nada. E eu tive traumatismo craniano com zero sequela, né? Então, assim, o porteiro do hospital, depois ele procurou a minha mãe, ele disse: olha, eu era desviado da palavra de Deus, mas eu tô voltando hoje para Jesus porque eu vi um milagre. Tipo assim, ninguém me contou, eu vi.
né? Então, para a glória do Senhor, foi um livramento assim extraordinário. Eu só senti assim algumas dores de cabeça, normal, por causa da pancada, né? Mas que com poucos dias ali, eu já estava 100%. Tanto é que na outra semana, quando eu comecei a ir na aula, né? Porque eu fui atropelada dia 2 de maio, é o feriado prolongado do Dia do Trabalho, Uhum. né? Ninguém acreditava que eu tinha vivido, a gravidade do que eu tinha vivido, porque era assim, extremamente milagre, né? O médico não explica. Louvado seja o Senhor, né? Amém. Eu tinha 6 horas de vida, estou fazendo hora extra até hoje, né? Glória a Deus, aleluia. E nesse processo todo, então a gente vai acompanhando tua história, a gente volta um pouquinho aqui, Sim. mas nesse processo todo a gente falou de coisas grandiosas que já viveu, meios que tu já viveu ali, mas que antes disso, talvez tu não tinha nem projeção de que viveria tudo isso, né? Jamais. Com toda essa trajetória que tu teve, É né? por isso que a gente fala, né? Principalmente com os mais jovens. Tem coisa que não adianta, é só a idade, só a maturidade que traz para nós, né? E hoje, por exemplo, eu sou mãe de uma pré-adolescente, né? Os meninos são muito ansiosos, né? Eles querem tudo para ontem. Demais. E não tem jeito, gente. Na teologia tem uma palavra que a gente usa muito, que é paulatinamente, né? De pouco a pouco, gradativamente. O Senhor, ele não nos mostra tudo, não tem condição, né? Ninguém suportaria, né? É, Por exemplo, em 2020 eu perdi uma criança, né? Eu estava grávida, fiz uma curetagem aos 4 meses de gestação. Poucas pessoas, inclusive, sabem disso. São coisas, imagina se o Senhor me mostra isso quando criança, quando adolescente, meu Deus, que dor! Né? E a gente sofreria o quê? De véspera, né? Sendo que na hora que o dia mal bate na porta, o consolo também chega, o colo do Senhor também chega, né? Por isso a Bíblia diz: basta cada dia o seu Seu mal. próprio mal, né? Então, eu sempre fui, eu falo, Juninho, eu gosto de destacar isso, porque eu sempre tive um privilégio, assim, de ser bem acompanhada na igreja, né? Eu tive líderes apaixonados por Jesus e discipuladores que me ensinaram a Bíblia, né? A irmã Cirene, mãe da Vanessa Almada, né? Esposa do Charlão, que agora está na Lagoa em Orlando, Uhum. me ensinou a Bíblia quando eu era pequenininha. A própria irmã Ângela Valadão, né? Irmã do pastor Márcio. A Suzy, que faleceu de câncer, né? Filha da pastora Ângela. A Suzy me discipulou desde os 7, 8 anos de idade. A Suzy era uma santa mulher de Deus, né? Então, assim, o Senhor me deu essa honra, essa oportunidade de crescer muito focada na Bíblia, lia muito a Bíblia e aprendi com pessoas muito piedosas, né, que praticavam mesmo aquilo que viviam, pessoas, homens e mulheres íntegros de Deus. Então, o Senhor, ele me permitiu que eu tivesse toda essa formação para que a palavra de Deus entrasse dentro de mim. Eu participava de concurso bíblico, sabe, na MPC, né, Mocidade para Cristo. E eu lembro que teve um concurso bíblico que era o livro de Romanos, a gente decorou Romanos porque a gente queria ganhar o prêmio. E que delícia, né? Que ideia legal para você aí que é líder de jovem, de adolescente. Bora para todo mundo para engolir a Bíblia, né? E então assim, eu sempre vivi muito na igreja, participava de todos os ministérios. Eu sou formada também em Libras, né? Eu sou intérprete de Libras. Eu fazia isso com 15 anos de idade. E aí, lá em Araçuaí, quando eu morei quase um ano no norte de Minas, né, no Vale do Jequitinhonha, como missionária, eu pude evangelizar um senhor surdo pela linguagem de sinais. Então, tem coisas na vida que a gente vai vivendo e que a gente não entende assim, onde que eu vou usar isso? Né? Em que momento? Por exemplo, a teologia. A teologia ela entrou na minha vida no momento que eu era uma ministra de louvor. Inclusive, a minha monografia de fim de curso na faculdade, né, que eu fiz o bacharel em teologia, eu sou formada pela Faculdade Isabela Hendricks, 4 anos.
eu queria fazer alguma coisa na área da teologia prática, de louvor, de ministro, e aí o meu professor disse, não, você vai fazer algo na área da teologia sistemática, você é inteligente, você dá conta de raciocinar, e aí ele me deu um tema sobre a ressurreição de Jesus que não tinha nem bibliografia no Brasil. Eu achei um teólogo alemão, Hans Kessler, com uma literatura de espanhol arcaico, e aí uma amiga, a Cléo Russo, a esposa do Jorjão, que tinha um ministério de louvor chamado Trio, não sei se você já ouviu falar. Trio, já ouvi Hoje falar, parece que eles já. moram na Inglaterra também, tem muito tempo. Cléo, se você estiver vendo, um beijo para você. E o Jorjão traduziu o livro para mim, eu escutava. Então, se foi uma luta fazer a monografia, mas e era um tema assim de teologia sistemática, né, da evidência da ressurreição de Jesus. E eu sempre gostei muito de estudar, então foi aflorando. E aí todo mundo me chamava para pregar, a própria pastora do Ministério de Louvor, depois que a gente ministrava louvor, ela me punha para pregar. E aí as portas iam se abrindo. E aí surgiu essa paixão pela palavra. Na verdade, sempre teve. Né? Mas sabe aquele texto que é aquele que é guiado por Deus? É como o vento, né? Que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você ouve a sua voz. Né? A minha vida foi mais ou menos assim. Eu me lembro na adolescência, Juninho, eu chegava da escola, almoçava, fazia, né, para casa, descansava, e às vezes eu lia a Bíblia a tarde inteira. Eu tenho relatos da minha mãe, dela me dizer que às vezes algumas tias minhas falavam assim, Dalva, a Renata lê a Bíblia demais, essa menina vai ficar doida. Os antigos diziam, né? Se lesse a Bíblia de Vasco Cavalo. Vai ficar meio zoada da cabeça, meio louca. Né? Ela lê a Bíblia demais. E só que a minha mãe é tão sábia, eu falo que Deus deu tanta graça para minha mãe que ela contou isso para mim, eu já era adulta. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Nath, o Robert aqui disse que o áudio tá um pouco baixinho. Aumenta na live lá pra nós, por favor. Tá monitorando lá? Tá no vermelho? Pertinho? Amarelo? Aí, ó, agora vai ficar bom. Melhorou, meu Melhor. amor? Obrigado, Robert. Olha aí como é importante, hein? Que bom que ele tá atento, né? E então, voltando ao nosso assunto, você estava falando antes. Melhorou agora, Robert? Deixa eu só te perguntar aqui. O Robert tá aí ao vivo. Como é que tá, amor, aí pra ti? Tá legal? Tá ouvindo? Ele Tá tinha bom. mandado aqui no WhatsApp também, mas eu não estava atenta, meu amor. Tá bom, então. Mas o podcast é assim, a gente vai fazendo ao vivo e isso é legal, que a gente vai tendo feedback e vai melhorando. Então, viveu tudo isso. Eu só queria completar da sabedoria da minha mãe, porque ela não deixou essas falas minarem o meu coração naquela época. Minha mãe me contou isso, eu já era adulta, casada. Mas naquele momento, aquilo vinha como flechas mesmo do inimigo, né? Para que eu não me dedicasse tanto ao Senhor. E ela foi como essa escudeira, sabe? Ela recebia isso, mas dela não passava, não chegava até mim. Não, mas isso que eu ia te dizer, tu viveu tudo isso, né? E a tua mãe levou 2 anos pra vir a converter, Isso, mas né? esse processo foi do meu 7 aos 9 anos de idade. Sim, Então, a não, partir mas dos eu me 9. refiro ao seguinte, assim, que ela sempre teve uma visão do céu. Ah, sim. Porque imagina, ela, tipo, Renata não se governa, eu não quero ir na igreja, eu não vou. Porque aquele tempo era isso, não era? E Sim. ela não, ela disse, "Ó, a Renata quer ir, vai ir, ela tomou essa decisão, ela respeitou essa decisão. Muitos pais talvez não teriam respeito. Tua mãe sempre foi essa mulher que teve uma visão, talvez não teve essa mesma estrutura que você, teológica, mas foi, querendo ou não, uma base muito importante pra ti se tornar o que tu se tornou hoje, né? Sim, e a minha mãe era cristã católica, mas minha mãe era muito piedosa, né? Ela era uma católica praticante, né? De ajudar o padre. Eu fiz primeira comunhão, né? Eu fiz catecismo. Quando eu já ia fazer crisma, aí eu me dediquei, né, a fazer o discipulado na igreja e me batizar. Eu fiz o discipulado na igreja por uns 4 anos, porque eu não tinha idade para batizar. Hoje eles batizam mais novinho, né? Mas na minha época só com 12 anos. Sim. Eu batizei com meu coleguinha de batismo, é o pastor Bruno Bacelar, que hoje é pastor da igreja Lagoinha Ipatinga.
Nós estudávamos com o pastor Kaiser, a pastora Suzy, né, o marido da Suzy, porque nós não tínhamos idade para batizar, então o nosso discipulado foi super extenso, mas a gente aprendia, né? E a palavra diz que ela se renova todos os dias, né? Amém. Ela nunca vai ser a mesma coisa. Então, se tu fizer, a gente fala do carisma, né? Se fizer todo ano o carisma, sempre vai ser um aprendizado novo, né? Embora Sim, seja o mesmo curso, os mesmos professores, normalmente a experiência sempre é nova, né? ilumina uma nova área no coração, É, né? verdade, verdade. Então, Sim. viveu todo esse tempo e agora vai para pro casamento. Como é que faz essa transição assim de missionária para casar? Já tinha uma linha profissional tua e do Robert desenhada ou vocês foram entrando no ministério e foram vivendo como É, missionário? Como que foi? nós casamos como missionários. Meu marido, na época, ele cobria férias no controle mestre da Rede Super, né? Ele não tinha emprego fixo, ele é produtor, né? Sim. Então, ele tinha um home studio e fazia gravações de alguns CDs e tal, mas que não aparecia sempre, né? E eu era professora de aula particular. Eu dava aula de português, matemática, história, geografia, para todas as séries e todas as matérias. E eu sempre gostei de estudar, e eu tinha facilidade, eu falei, eu vou usar isso para fazer dinheiro, né? E foi assim que nós nos casamos, né? E o Senhor foi provendo. Na época, a teologia ainda não estava na minha vida dessa forma. Eu já estava fazendo, eu estava no terceiro período da faculdade, mas eu só estudava e dava aula particular, andava a pé demais o dia inteiro. Dando aula, né? Porque era uma forma de eu economizar e aumentar o meu ganho, né? Na época tinha vale transporte, E não né? tinha Mary Kay Não ainda. tinha. Hoje eu ando de carro cor-de-rosa, né? Hoje a gente carro Mas eu já cor-de-rosa. andei muito a pé. Quando tinha dinheiro para o ônibus, era uma bênção. Eu lembro que eu namorava o Robert e eu morava no centro de Belo Horizonte. E a faculdade na época era o quê? Uns 20 minutos, pelo menos, andando a pé em passo rápido. E aí eu saía de casa tipo 6 e pouco da manhã para chegar lá às 7. E às vezes ele, como meu namorado, me dava o dinheiro, né? Dizendo assim, amanhã vá de ônibus. Ele lembra disso, ele está aí assistindo. Então, assim, e eu sempre topei tudo. Eu falo assim, eu não sou preguiçosa, né? O pastor Márcio ensinou isso a vida inteira, que emprego falta, mas trabalho tem, né? Então, o Senhor me deu essa estratégia de ensinar e as mães ficavam satisfeitas com o retorno escolar dos filhos. Eu até alfabetizei uma senhora que o sonho dela, já com mais de 80 anos, era aprender a escrever, ler e escrever o nome dela. Ela falou assim, olha, eu vou morrer feliz, eu quero pelo menos conseguir escrever meu nome. E eu fiquei com ela mais de um ano. Até que, assim que eu casei, na época o pastor Gustavo Bessa, ele era pastor dos jovens na Lagoinha, e ele me chamou para ser secretária dele na Rede da Juventude, era o Nossa. nome, né? E aí eu larguei todas as minhas aulas e me tornei obreira da Igreja da Lagoinha 2 anos e 7 meses. Foi incrível, eu trabalhava com ele e abaixo dele tinha também o pastor Leozão, né? Nisso já vem o casamento, né? Nesse período. Foi exatamente, tipo, no mês, assim, 2 meses depois de casada, o pastor Gustavo me chamou. E daí teve esse processo, e daí o Robert também já começou a engrenar, ou ainda ele ficou naquele movimento do missionário ali, de vai lá, faz um CD, faz um freela lá na Rede Super. Assim, É. Então não tu tem. tinha nada Aí agora fixo. tua escola começa a ser diferente. Aí todas É, aquelas vivências que tu teve te fortaleceu agora pra ter um olha, outro. são tantos milagres, Juninho, que minha Eu gosto de cabeça milagre, tá? vai fervendo. Por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha recurso, eu ainda morava como obreira voluntária no centro de missões. Se eu servia voluntariamente, eu vivia de oferta, eu tinha mantenedores, mas mantenedor, às vezes, ele esquece de você. É. Mas o É Senhor como, não é como esquece, se liga assim, aleluia, ô né? mantenedor, Boa tarde, né? tá lembrando de você, que Pois é. saudade. E então,
a faculdade me deu bolsa quando eu comecei. E aí, o pastor Sidney Sanches, eu sou muito grata, um querido. E eu trabalhava também, deixa eu abrir um outro parênteses. Eu trabalhava voluntário na igreja, em tudo quanto é ministério, desde que eu me entendo por gente. E tinha uma época que domingo, o dia inteirinho, eu tinha 14 anos, eu cuidava sozinha da casa pastoral da igreja da Lagoinha, e o pastor Sidney que atendia lá. Então, quando eu cheguei querendo fazer a faculdade, ele já me conhecia desde criança, sabe? E o pastor Márcio me ligava de tarde dizendo: filha, tá tudo bem aí? Eu dizia: sim, tudo bem, pode ficar tranquilo. E eu cuidava ali de tudo, e muita responsabilidade, né? Sozinha, com 14 Então anos você de começou fazendo teu idade. networking desde cedo, sem saber que Sem era um saber, networking. exato. Sem ter noção A gente disso. fala muito de networking hoje em dia e Sim. a gente entende que é uma ferramenta importantíssima. Só que tem sido deturbado o significado, né? As pessoas acham que networking é uma troca, eu acho que é uma porta para você servir, né? Sim, e é uma coisa assim que você tem que guardar o coração, É, né? Porque quando você tem pureza no coração, é o próprio Deus quem promove os seus é networks, isso aí, não é? isso aí. Né? Por isso que a honra e a glória é toda do Senhor. E então, para você entender a questão da faculdade, chegou um ponto que a cada semestre eles alteravam uma faixa de desconto, né, para que eu pagasse alguma parte. E aí teve, acho que no terceiro semestre, se eu não me engano, o pastor falou assim: Renata, a faculdade está passando por uma situação delicada, agora vai ter que pagar o curso integral. E eu pensei: vou parar, né? Não tinha condição de arcar. E aí o pastor Gustavo Bessa foi o meu mantenedor e ele pagou minha faculdade inteirinha, Olha só. né? Investiu em mim, acreditou em mim. Eu sou muito grata ao Senhor, né? Porque não importa quem o Senhor precise usar, mas Ele usa, né? Eu gosto de dizer que quando a gente tem um projeto de Deus assim, não preocupe, porque dinheiro vem. Ele é o dono do ouro e da prata. E Amém. não é por conta de uma visão, de uma cosmovisão de prosperidade bíblica deturpada. Não. É porque a obra é dele. A missão, na verdade, em latim, é missio Dei. É a missão dele. A missão não é minha. Então, ele é o maior interessado em levantar patrocinadores, né? E a Bíblia diz que até o ímpio junta para o justo, Amém. né? De sorte que o Senhor me amparou ali, né? E naquele momento, usando o pastor Gustavo como meu mantenedor. E quando eu formei, ele me levou no CTMDT para dar aula, onde eu fiquei 14 anos. Então, Nossa. assim, naquele momento foi como um suporte, assim, de pastor, né? De alguém que perguntava ali diariamente para mim como eu estava, quando eu tinha crise em coisas teológicas que eu estudava, dizendo: pastor, me ajuda, o que o professor falou? E ele dizia: fica firme, no próximo semestre você vai entender melhor. Então, assim, hoje eu olho para trás, na época a gente não tem tanta clareza, ou quase nenhuma, por isso a obediência, o justo vive pela fé, né? Mas hoje eu olho para trás e eu penso assim: meu Deus, como o Senhor me carregou no colo, Muito. como o Senhor conduziu em triunfo, sabe? Como o Senhor foi abrindo portas e fechando portas e encaminhando. E quando ele fechava, hoje faz sentido todas as portas que ele fechou. Muito, todas. E a primeira matéria que eu dei aula foi História da Igreja, foi a matéria que eu dei aula por 20 anos. E se tem uma coisa que já entrou na minha cabeça de uma forma muito decisiva, é que Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor da minha história. Então, nesse momento, não cabe ansiedade, não cabe preocupação. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que move toda a história como pecinhas de um quebra-cabeça. Uau! Será que ele vai perder o controle da minha vida? Não vai? Né? Então, o estudo da história da igreja sempre foi algo que fortaleceu muito a minha fé, né? Porque Deus destrona reis, Deus coloca, Deus tira, Deus faz, Deus acontece. Jonas, não quero obedecer. Não vai, não? Vento. Jogou no mar, engole o peixe grande. Ah, não vai, não? Vai sim. Como Deus é soberano e que alívio eu tenho na minha alma, que paz, que descanso de saber que Ele não me deixa me perder, Ele endireita as minhas veredas. Deus é com a gente às vezes como aquele pai de um filho teimoso, né?
Sabe, diz, ai, mas pai, daí não, vai fazer. Vai fazer porque eu sei o que é bom pra ti. Porque às vezes a gente quer fazer só aquilo que a gente acha que gosta e não aquilo que é bom, né? Verdade. Então, às vezes o carregar no colo é também, às vezes, ter o não, né? Sim, e a gente precisa entender isso. Eu estou aqui abrindo o aplicativo da Bíblia porque eu quero ler o texto de Provérbios capítulo 3, que é o texto, Juninho, da minha vida. Muito criança o Senhor me deu essa palavra e essa palavra é minha âncora até hoje, que diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. As pessoas estão em busca de prosperidade e paz, não é verdade? É só ler a Bíblia, o mandamento, né? Salmo 19 fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá alegria aos simples. Tem até uma musiquinha, né? Não sei se vocês conhecem aqui, daquela parte assim: são mais desejáveis do que o ouro Não conheço. depurado, são mais doces que o mel que o destilar dos favos. Ai, mas que linda, sabe? E ler a palavra e cantar a palavra e dizer: Senhor. O verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração Sim. e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse texto é a minha vida. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Verso 9: honre ao Senhor com seus recursos. 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina a quem ama. E aí o texto vai dizer que a sabedoria, ela traz na mão esquerda vida longa e na direita prosperidade e Uau, paz. uau. E eu sempre disse: Senhor, eu quero usar esse colar, assim como esse colar de pérolas que está no meu pescoço. Eu quero que os teus mandamentos estejam sempre presos no meu pescoço, sempre juntos comigo, né? Qualquer coisa pode me acontecer, mas nada me separará do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem algo também que, quando eu estou falando aqui, eu estou lembrando, eu creio que o Senhor quer que eu compartilhe. Amém. Eu esqueci de colocar no roteiro, né? Em 2022, eu tinha algo na pele, tipo uma pintazinha que coçava e eu fui à dermatologista. O resumo da ópera é que eu tive que fazer uma pequena cirurgia, era uma lesão de câncer de pele. E tem vários tipos de câncer de pele, inclusive o melanoma que mata. Tem que fazer quimioterapia, pode perder o cabelo. Naquele momento foi tão desesperador para mim. Depois apareceu outra lesão. Eu fiz no total 3 pequenas cirurgias e graças a Deus saiu tudo com margem livre. Mas são coisas que, se você não tem o Senhor, o nome é tão pesado, né? E assim, as pessoas mais próximas às vezes falavam assim: não, Renata, eu falava, gente. Olha, o que tiver que ser, será, porque o Salmo 139 diz que todos os meus dias eles já estão escritos e determinados antes que nenhum deles existisse ainda, né? E foi um tempo assim que às vezes a gente fala assim: meu Deus, por que eu? E, e quando na verdade eu aprendi que a gente tem que perguntar assim: por que não eu? Uau. O que eu tenho que eu não posso passar por isso? Né? Até mesmo quando eu perdi o neném, 2 anos antes desse diagnóstico, né? Que foi em 2020, Deus me deu a palavra de Jó, no capítulo 2, que a gente conhece, né? Famoso, na hora que a mulher dele vira e fala assim: ô Jó, sabe o que você faz? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó responde para ela: mulher, tu falas como louca. E aí, normalmente, os pregadores param o texto ali. Só que o mais importante ele fala depois, porque ele diz assim: recebemos tanto bem do Senhor, como não receberemos o mal? Então, Juninho, eu creio e eu tive esse entendimento com a minha própria vida de que o Senhor tem porções de dor
e porções de bondade para cada um de nós. E tudo ela tem propósito. Tudo tem um propósito, né? Isaías 43 diz: quando andares pelas águas, elas não te submergirão. Quando andares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quer dizer, é importante para as pessoas que estão nos ouvindo entender que é quando, não é se. Porque se é hipotético, mas quando não, quando é certo, você só não sabe quando, em que momento, não é verdade? Então, vai acontecer é sentença, né? Gente, aconteceu com Jesus. Um dos textos que eu mais ensino em sala de aula, desde a época do CTMDT e hoje no Carisma. Foi um texto que eu aprendi com meu professor na faculdade, pastor Geraldo Cruz, um homem de Deus. Ele me deu aula de homilética. Um dia ele fez uma reflexão desse texto, que inclusive eu preguei em dezembro agora na Conferência do Espírito Santo em Curitiba, que é Hebreus 5:8, que diz: embora sendo filho, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio do que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação para todos os que nele creem. Né? O verso 8 e 9. Quer dizer, se Jesus teve que passar por um processo de aprender a obedecer pelo que sofreu, como que eu não vou passar? Gabarito, né? Todos vamos passar. Ele deixou o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? E Deus tem essa forma pedagógica. O sofrimento é uma escola. Né? Quando o Senhor nos humilha, né? Às vezes aquele colega de trabalho que pega no seu pé, que é aquele calo. Olha, é o Senhor que colocou. Às vezes você acha que é o diabo que está se levantando, é Deus que está colocando. Porque nós precisamos ser tanto tratados. poder pro diabo que ele não tem, né? Se a gente for analisar Jó, né? Imagina, se a gente sempre vê a ótica do que a gente vivencia ali dos acontecimentos, mas o fato, o Senhor chama Satanás. De onde vens? O que tu Viu? tá fazendo? Tu não tem nada pra fazer? Vem cá. Tipo isso, né? Ah, eu tava aí rodando a terra, passando por ela. Ah, então tá, vem cá, tu tem visto meus. E o Senhor apresenta. Com orgulho, né? No sentido assim, viu um homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Talvez de tanto ele se desviar do mal, ele nunca encontrou com Satanás. E daí o Senhor, então eu vou te apresentar pra ele, pra que ele veja que de fato tu vai vencer. Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele, não- quando eu acredito que quando Deus permite que a gente passe por algo, né? Não é porque ele é mal conosco, mas é porque nós precisamos entender do que nós somos capazes nele. E entender também o quanto que nós somos sim vulneráveis e o quanto que eu acredito que é muito interessante isso que eu vou falar agora, porque a gente vive num mundo assim muito coaching, né? De tipo assim, trabalha, arrasa, vai, yeah! E a gente esquece que a gente não é imune. Crente também adoece, crente também precisa de remédio, nós precisamos dos médicos, de terapeutas. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma confissão positiva da fé na teologia da prosperidade que não se sustenta, né? Porque o dia que o dia mal bate na porta, é como você explica? Né? O Senhor é um Deus que tem cura disponível para nós? Sim, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas por causa disso, crente não morre de doença? Morre. Né? Então, a gente precisa desse espírito que Paulo vai falar para Timóteo, que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas ele nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Né? Tem tradução que traz moderação, poder, amor e moderação. É esse espírito de equilíbrio, como o pastor Márcio ensinou a vida inteira. Quando que você para de orar por alguém por cura? Duas opções. Ou quando ela é curada, e daí você para e diz obrigada, Senhor, ou quando ela morre. Porque quem sabe se vai curar ou não e o porquê disso, o propósito maior é o Senhor, só Ele sabe. E nós precisamos nos recolher humildemente na nossa insignificância e adorarmos ao Senhor, porque Ele é soberano, Ele é o dai Senhor. graças. Ele sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Amém. E nós confiamos, nós honramos o que Ele faz. Né?
Maravilha. E ter o coração aberto para não ter amargura, não ficar chateado com Deus, né? Eu falei sobre isso ontem na aula, né? Que aula, hein? Que aula Ai, incrível, glória a muito boa, Deus. maravilhosa. A primeira aula eu não consegui ficar até o final, né? Tava gripada, a gente ainda tá um pouquinho, né? Mas tá muito incrível. Ontem, a aula de ontem foi maravilhosa. Acredito que a de hoje também vai ser Amém. impactante. Vai ser daqui a pouco. Vai encerrar com chave de ouro. Estamos indo para Amém. 1 hora de podcast já Uau. aqui, mas tá maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, Ah, sim. tá? Porque a gente acredita que ainda assim continuamos glorificando a Deus, porque tudo tem um Sim. propósito, né? Eu falo, Júnior, que eu sou missionária igual Paulo. Paulo vendia tenda e eu vendo batom. Só muda o produto. É, A dependência do Senhor é a mesma. Eu também não tenho salário fixo. E eu estava em busca de uma carteira assinada. Eu tinha essa fixação. Eu tive crises no início do meu casamento de querer exigir do meu marido que ele tivesse um emprego com carteira assinada, porque aquilo era uma segurança. Hoje eu dou risada quando eu lembro disso, né? Porque que segurança, né? Hoje você está empregado, amanhã às vezes sai com a mão na frente, outra atrás, enfim, muito complicado. Ainda que saia com acerto, o dinheiro acaba, não é verdade? E então nessa busca, um dia eu falei, quer saber? Eu vou orar e vou jejuar, e eu dizendo, Senhor, o Senhor vai me mostrar. Eu estava muito confusa nessa área. E aí alguém me chamou para trabalhar com a Mary Kay. E eu falei assim: ah, não! Nossa, eu já vendia tipo Avon, Naturas, Rinodê. revistinha. Rinodê eu nunca vendi. Mas A Rinode vem um pouco antes vem um pouco antes da Mary Kay, né? Ali, eu digo aqui de talvez aqui, sucesso, né? né? Isso. Tá, mas a Mary Kay tá há 60 anos. Aham. Não, mas eu No... digo aquele boom que deu do marketing multinível. Ah, sim. Aqui os carros rosas apareceram um pouco depois. Depois. E aí todo mundo fala, agora outra Rinode. É o que acontece. A Mary Kay não é marketing multinível. Marketing multinível, inclusive, é proibido no Brasil, né? A Mary Kay é uma venda direta. Inclusive, ela é Tipo filiada Avon. à Associação Brasileira de Vendas Diretas. A diferença de Avon, Natura e outras marcas, enfim, que eu saiba, né? Porque tem toda a parte técnica, jurídica que eu não Sim. saberia dizer aqui, mas é porque a Mary Kay tem uma carreira profissional, não é só vender produto. Né? Por exemplo, eu vendi Natura e Avon dos 15 aos 28 anos, 13 anos. Eu nunca cresci. Na Mary Kay, com 7 meses, eu já era diretora. 1 ano e 2 meses, eu ganhei o primeiro carro A rosa. meritocracia, A né? meritocracia, exato. Aquele É, padrão americano é de constru... americana, né? A sede é em é, Dallas, no Texas. aquele padrão de construção de carreira, né? Exato, e é uma carreira Amo. independente. Então, assim, foi muito maravilhoso o que Deus fez. Foi, não está sendo. Inclusive, dia 10 agora de fevereiro, fazem 15 anos que Deus colocou essa empresa maravilhosa na minha vida, no meu caminho. Por quê? Porque eu dou aula em tudo quanto é canto desse Brasil, na Europa, e eu posso trabalhar de onde eu estou. Eu treino a minha equipe, né? Eu lidero uma média de 200 pessoas há 15 anos. E na Mary Kay, assim, eu vou falar uma coisa muito forte. Teve coisas na minha vida, na minha alma, na minha autoestima, que o Senhor me curou através da empresa. Sabe? Essa coisa assim de lembrar o quanto que eu também era capaz, que eu também daria conta, que eu também podia, sabe? De curar essa baixa autoestima. E assim, Deus usou a Mary Kay, ela é um canal, é um instrumento na mão de Deus. E Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida e na minha família através da Mary Kay. Mudou, assim. A gente conseguiu realizar alguns sonhos. Mudou, não mudou só a questão financeira, muda emocional, muda tudo. E é muito trabalho, né? Porque ninguém tem retorno em nada sem trabalho. Mas é uma empresa cristã, de princípios cristãos, de valores que combinam com os meus. E eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo, E na eu hora costumo dizer certa. que sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado, né? Amém. E como a gente encara as oportunidades a gente encontra, também isso faz toda a diferença.
né? Que nem eu usei alguns exemplos ali do que parecia, porque a maioria das pessoas falam, né? Tipo, tem essa visão, mas tu Sim, teve uma visão diferente. Quando tu olhou, tu viu uma oportunidade e tu encarou aquilo como o trabalho. Eu sempre falo assim, ó, eu não sou contra quem trabalha no CLT, né? Eu agora, nossa empresa está entrando em um outro ciclo. E nesse próximo ciclo agora a gente vai precisar contratar pessoas e provavelmente vai vai ser ser pelo preciso regime de. CLT. Aham. Mas a gente sempre diz assim, ó, o CLT, na maioria das vezes, tá? Ele é um serviço vendido por um vendedor mal pago, É. né? A Que pessoa vai tem um teto, trabalhar né? A pessoa não muito passa. e ela não vai passar daquele passo, talvez no primeiro momento vai valer a pena para ela, mas ela vai chegar num tempo na vida dela que ela não tem mais para Sim. onde ir, o que fazer. Ela trabalha para realizar o sonho do patrão Do patrão. e não E, dela. e Uhum. assim, ó, e tem gente que vive a vida inteira assim e acha que tá bom, tá tudo certo, né? Pronto. Eu trabalhei um tempo num dos jornal mais renomados aqui da nossa região, que é o Jornal Repercussão, e eu trabalhei 3 anos lá. E na reta final, eu olhei e falei, gente, eu preciso ir um pouquinho mais além. Eu acho que aqui dentro eu cheguei no meu máximo. É. Entendeu? E não é nem que o jornal era. Não, o jornal era maravilhoso. Eu achei que. No início, eu achei que eu iria, nossa, terminar a minha vida ali, né? E quando eu vi a porta, né, se abriu de uma forma incrível, né? Mas Sim. primeiro a gente passa pelos processos e quem aguenta, suporta o processo do início que a gente estava falando ali, Uhum. ele começa a viver coisas extraordinárias, né? É. Porque o começo é difícil. O começo de tudo é É. difícil. Eu me lembro, chega Tu assim, falou ontem tu falou ontem no Carisma sobre isso, sobre terminar as coisas que que tu começa. Tu começa, falou assim, às vezes eu inicio uma série que até nem é tão boa, mas eu gosto de terminar aquilo que eu começo. porque eu Eu achei isso muito comecei. importante. Isso é interessante, porque se você desiste de coisas pequenas, você também vai desistir fácil das grandes, né? Mas sobre a Mary Kay, eu orava assim, eu dizia a Deus, eu não queria vender nada, até porque eu falava com a menina que me chamou, ela dizia assim, eu falava, olha, eu sou pobre, eu só conheço pobre, esse produto é caro, eu sei que ninguém vai comprar. Sabe quando você já está lotado de objeções, né? E Deus tinha todo um crescimento para mim que eu não fazia ideia. Eu entrei na Americana para ganhar R$ 500 de renda extra no mês, porque eu dava aula uma vez por semana, toda sexta de manhã, naquele tempo. E eu ganhava menos de R$ 200 por mês, ganhava 184 para ser mais exato. Mas também eu só dava aula sexta-feira de manhã, né? Isso há 15 anos atrás. Aí eu falei, não, se eu vender Mary Kay e ganhar R$ 500 por mês, eu tô rica, né? Porque já vai ser mais que o dobro que Sem eu, fazer eu muito ganho. esforço, né? Exato. Até que sim, esforçando muito. Aham. Não, eu digo assim, Mas, sem tu colocando muito esforço na tua rotina extra, né? de trabalhar de carteira assinada, Isso, bater isso, cartão isso. e tal. Sim. Mas aí você não sabe. Eu dizia para Deus assim, Senhor, eu quero muito um emprego de carteira assinada, mas eu não posso deixar de dar aula no CTMDT. Então eu quero um emprego que eu possa trabalhar todo dia de 8 às 18, mas sexta de manhã eu tenho que dar aula. E aí, hoje eu penso assim, gente, que emprego que eu pensei que eu fosse arrumar. Toda sexta de manhã eu ia me liberar para dar aula. Isso não existe. E aí, quando o Senhor trouxe para mim a Mary Kay, depois de um tempo eu tive esse discernimento da flexibilidade de tempo, de horário, até mesmo porque eu sou dona do meu próprio negócio, eu administro. É claro que se eu não trabalhar, o negócio acaba. Sim. Então, ser dono Como do qualquer próprio negócio. negócio. Exato. Mas quer dizer, você tem uma liberdade, né? Ontem mesmo, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, em Sapiranga, e eu estava fazendo Mary Kay no hotel, né? Então, é de onde eu estiver. E a Mary Kay, aí tá, eu fui crescendo, virei diretora muito rápido, e aí vieram alguns reconhecimentos de viagens internacionais. Eu levei meu marido para a África, né, para a Europa, de graça, com tudo pago pela Mary Kay. Por isso que eu falo que tem coisa que é para missionário e para milionário, porque o Senhor é grande e ele faz infinitamente mais, né, do que tudo aquilo que a gente pensa um dia na É vida. sobre ser reis e sacerdotes. Não é um ou outro, né?
A palavra Amém. fala sobre isso, né? E às Sim, vezes parece que a gente escolhe um lado só, não, agora eu vou ser só sacerdote, agora eu vou ser só missionário. E aí, tipo, a prosperidade não precisa me acompanhar, não, é os dois juntos, né? Você pode ser missionário e ser próspero. sim, é essa prosperidade que é a ausência de necessidade, né? O Exato. pastor Márcio ensinou a vida inteira. Eu falo muito do pastor Márcio porque ele foi meu pastor por mais de 30 Que anos, privilégio, né? hein? E hoje o pastor Flavinho foi meu aluno do CTMDT Agora teu pastor. numa turma pastoral e hoje é meu pastor, um querido, né? E como eu me alegro no Senhor de vê-lo tão focado nas Escrituras. Glória a Deus, que eu tenho um pastor que prega a Tem Bíblia. uma frase do pastor Márcio que eu sempre me lembro, assim, que ele sempre diz assim: estou sentindo muita alegria na minha felicidade, porque alegria não é um sentimento, é um fruto É do o fruto do Espírito. Espírito. Ele falou isso numa mensagem É muito antiga, constante. e aquilo nossa, eu gravei aquilo, eu anotei numa agenda esses dias, tava abrindo uma É. Bíblia minha ali, que eu tenho, nossa, com anotações muito antigas, e apareceu, alegria não é um sentimento, ela É é um um fruto fruto do do Espírito. Espírito. É verdade. Assim como o medo também aparece como espírito, né? Porque a Bíblia diz assim: não vos dei um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, né? Então, tem aquele medo também que quer aprisionar, né? Quer te deixar parado. Por isso que é importante ter o discernimento espiritual, pedir esse dom ao Senhor, né? Verdade. Paulo vai dizer: olha, peça com diligência os melhores dons, né? Então, se você que está nos ouvindo entende que não tem esse dom, peça ao Senhor, que certamente Ele pode dar, né? E faz muita diferença. Só para concluir a questão da Mary Kay, um dia é uma experiência muito forte que eu tive num evangelismo com 19 anos de idade, no Vale do Aço, interior de Minas, chama Coronel Fabriciano a cidade. E aí nós estávamos fazendo evangelismo, apoiando uma igreja local lá, já existente, e nós éramos uma equipe de 12, 13 pessoas no máximo. E aí o pastor de lá, ele tem um testemunho muito forte, ele era bruxo, muito envolvido com satanismo, umas coisas assim bem, bem fortes. E no dia de ir embora, na véspera de ir embora, nós ficamos lá alguns dias fazendo evangelismo nas praças, enfim, pregando o evangelho. Ele disse assim: olha, eu nem gosto muito de fluir no dom de revelação e tal, mas o Senhor me deu uma palavra para cada um de vocês e eu preciso entregar. E aí ele trouxe uma palavra para cada um de nós e, Júnior, eu fui a última que ele entregou, sabe a palavra? E ele entregou palavras assim só de coisas ministeriais, de dor, de sofrimento, de perda, sabe aquela coisa assim, olha, fica firme, eu já avisei, o Senhor, tá? Aquelas palavras que você guarda dizendo assim, meu Deus, se for do Senhor, isso aqui vai acontecer, né? E aí a gente às vezes chorando com a palavra que Deus estava trazendo um para o outro, porque nós éramos todos amigos, nos conhecíamos muito, né? Era tudo dessa época do centro de missões. E aí quando ele chegou para mim, ele começou a falar de crescimento profissional, de sucesso, de finanças. E eu falei, gente, o pastor entrou na carne justamente na minha vez, na minha hora, cadê o sangue desse homem? E eu era a única da equipe que não tinha um centavo, Juninho. Eles tinham rateado a minha passagem. A gente foi de trem, era muito baratinho, mas eu não tinha um centavo. Então, assim, pagar. Na hora que o pastor falou, todo mundo ficou assim, né? Assustado, pensando assim, ih, é da carne, né? E eu, assim, eu queria rir. E Eu tu, queria tu rir. quase cantando Sabor de Mel. Eu queria rir como Sara riu, como Zacarias riu, mas eu guardei o meu coração, porque eu sempre tive muito temor do Senhor. E eu disse, Deus, eu vou fazer como Lucas 1, como Maria, eu vou guardar essa palavra no meu coração. Amém. Se isso for de Deus, um dia vai acontecer. Deus trouxe essa palavra num momento de extrema necessidade. Extrema necessidade. Que eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhe. Mas entenda isso. Ah, e anos depois, quando eu entrei na Mary Kay, numa dessas viagens internacionais, hotéis 5 estrelas, com tudo pago, aí o Senhor me lembrou. E ele me deu um texto de Atos, né, que fala: vocês são como estrelas que brilham, então. E eu falei: uau, Senhor, eu era a menininha que teve vontade de rir quando o Senhor falou isso, porque zero estrutura,
Sabe quando você chega num ponto na vida que você não sonha, porque você tem certeza que você nunca vai realizar? E assim, não é nenhuma coisa assim proposital, eu não vou sonhar. Você já não sonha. Você nem pensa. Você nem pensa. E aí na América foi esse virar de chave, foi esse florescer de Deus para mim e do Senhor me mostrar que Ele queria. Ai, são tantas palavras. O Senhor disse para mim que eu iria para as nações porque eu queria ser missionária de carreira. Eu queria ir, tipo assim, para a África e morrer lá. Eu queria isso com 18 anos de idade. E o Senhor disse para mim que Ele ia me levantar no meu país, na minha nação, como referência para minha geração e que eu ia viajar, assim, para muitas nações, mas a passeio. E eu disse, gente, Deus, ó, mas sempre guardando o meu coração. E isso tem se tornado uma realidade. Eu já vivi coisas, eu já estive, né, no Oriente Médio, em Dubai, em épocas tão apertadas, sabe? Missionário e milionário. Como eu não sou milionário, você sabe onde que eu tô. E como é bom viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Não é, mas seu pai é, né? Meu, exatamente. É que nem que tu chega pra uma pessoa que tu sabe que ela é herdeira, né? Daí ela diz assim, tu todo rico, né? Não, não, meu pai é. Tipo, nós estamos nesse nível assim, né? Mas o meu pai tá, É. né? E quando o nosso coração não está nisso, parece que é aí que o Senhor nos presenteia, né? Porque Ele sabe que a gente não vai se perder, não vai deslumbrar, e vai entender, e vai olhar, e vai dizer, Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu és fiel. E o Senhor faz verdadeiramente, infinitamente mais. Amém. Para acabar, Juninho, eu queria dizer que eu sou a prova viva de que servir a Deus dá certo. Amém. Fica firme com Jesus. Todo mundo que você ouve por aí dizendo, eu gastei minha vida na igreja, perdi mó tempo. Mentira. Se o coração era puro e se servia ao Senhor, certamente vai ter um testemunho tão lindo quanto o meu para contar. Que não foi uma vida fácil, não tem sido. Eu compartilhei algumas coisas tão pessoais ontem na aula, né? Sobre a minha família. Teve uma coisa que você falou sobre relacionamento ontem, que pegando esse gancho que agora você usou, que é sobre tem pessoas que elas se envolvem com a igreja, mas elas não têm um relacionamento, que elas acabam trabalhando só por trabalhar, né? O perfeccionismo, É, né? Porque se sente valorizado só pelo que faz. é. Né? Hoje eu sei que o Senhor me usa e eu digo, eis-me aqui. E é como esse momento que eu tô aqui, né? Eu antes de começar essa gravação, né, eu tava ali tomando um antibiótico. Eu fui cantar aqui aquele pedacinho, até deu um pigarro na minha garganta. Eu estou tratando da minha saúde, mas é como eu falei com vocês em sala. Me vem muito aquela música da Ana Paula na minha mente, né? Se é na fraqueza do meu ser que manifestas o teu poder, eis-me aqui, Senhor. Uau. Eu preciso de ti, eu dependo de ti, né? Às vezes é legal contar essas coisas porque no Instagram todo mundo só vê a gente rindo bem, né? Até porque a gente deve chorar só aos pés do Senhor, do único que pode Eu ia resolver, dizer agora. não é? O Instagram é um lugar propício para isso, Pra só que aí isso. não é um lugar pra gente ir lá e balizar o nosso bastidor com o palco dos outros. Mas saiba que a vida é uma construção. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É, E aquele que vai semeando enquanto chora, um dia ele vai colher os seus feixes com alegria, com júbilo. e não desanimar, né? Ficar firme. Ficar firme, né? Constância. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa, É isso né? aí. Amém. Glória a Deus, gente. Gente, que podcast, que tempo maravilhoso e abençoado. Glória a Quero deixar um Deus. tempinho pra ti agora, deixar tuas considerações finais, né? Pra nossa audiência aqui. Amém. Já falei tanta coisa, né? Mas me vem à mente o texto, né, de Salmo 23, que todo mundo sabe de cor. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Saiba que o Senhor é o seu pastor e não te faltará também descanso, não te faltará força, não te faltará provisão, não te faltará livramento, não te faltará companhia, não te faltará consolo,
não te faltará direção, discernimento. Como é bom ser ovelha, né? Do pastor e bispo das nossas almas, Jesus. Jesus é esse pastor que, quando precisa, como eu falei na aula ontem, ele quebra a patinha da ovelha para nos corrigir, nos disciplinar, mas ele mesmo faz a ferida e ele cura. E a gente cresce e a gente amadurece, e assim como Jesus, que aprendeu a obedecer pelo que sofreu, lá em Hebreus 5:8, ele tornou-se a fonte de salvação. Quando nós aprendemos a obedecer pelo que nós sofremos, nós nos tornamos quem Deus nos criou para ser. Deus te abençoe, leia muito e todos os dias a sua Bíblia. Amém. E se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você tem certeza que precisa ouvir, né, essas palavras, né? E fica a dica para você também, não basta ouvir, né? Pratique-as, coloque em prática, porque a mudança, ela vem do praticar, né, do fazer, né? E fazer todo dia algo diferente, né? Amém. Albert Einstein sempre falava que é tolice fazer a mesma coisa todos os dias e esperar um resultado diferente. Então, e ontem tu usou essa Usei frase, essa frase na também é uma aula. frase que eu uso muito aqui, e foi nesse meio que eu descobri grandes coisas na minha vida, errando bastante, porque quando a gente erra é porque a gente está fazendo muito, né? Uhum. E eu sempre digo, tentar não existe. Tentar é pensar em fazer e não fazer nada. Então, teste bastante, faça bastante teste, Faça bastante. né? Erre dando o seu melhor, né? E faça o melhor que você pode com as condições que você tem até ter condições melhores para fazer. Amém. Esse, Fazendo tudo como para o Senhor e não para os homens, né? Com exatamente, excelência. exatamente, com Amém. excelência, com a entrega, né? Não com perfeccionismo, mas com excelência. Excelência. É diferente, a gente está Sim, aprendendo isso. E obrigado. eu que Obrigado por esse agradeço. tempo maravilhoso de muito aprendizado, por compartilhar com a gente a tua história, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de alguém, Amém. né? Eu Tocou o creio nosso aqui nisso. já, né? Uma história incrível. E que Deus te abençoe, te prospere cada vez mais, que você possa caminhar por muitos lugares ainda e cada vez mais feliz com a tua família, com o teu Amém. ministério, com o teu propósito, teu projeto de vida. Amém. Eu queria terminar dizendo que estar aqui hoje é um cumprimento assim, de algo que Deus colocou no meu coração, porque recentemente eu fui convidada para fazer um podcast sobre circunstâncias que não eram favoráveis para mim, e aí não aconteceu. Mas no momento em que eu fui convidada, era uma confirmação de algo que o Senhor estava fazendo na minha vida e falando claramente comigo exatamente naquela semana. E aí, quando não deu certo, eu pensei assim: uai, né? Como boa mineira que eu sou, uai, não entendi. E aí o Senhor falou claramente comigo: é o podcast, mas não é esse. Amém. E aí eu nem comentei com vocês, né? E ontem, quando falou, e eu cheguei aqui hoje, eu falei: gente, olha, confie no Senhor, porque Amém. tudo que Ele fala, Ele faz. Ele é Amém. fiel. Amém. Aleluia. Eu creio nisso também. Obrigado. Eu que Só agradeço. agradecer. E quero convidar você também que quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da professora, da ministra, da cantora Amém. Da Renata, serva, da serva Renata da filha Dolabella. amada de O Instagram Deus. é arroba. @Renata Dolabella, com Olha 2 aí. L's no final. Isso aí. E não Dolabella. esquece também nos nossos perfis, arroba podcast produtivamente, arroba Igor Rig, ele não está aqui hoje, mas faz parte desse projeto incrível, nosso sócio, nosso amigo, nosso companheiro. E também, claro, né, o meu perfil SR Júnior Ribeiro, Senhor Júnior Ribeiro, e também da Produtora Designe. Não esquece também de visitar o nosso site www.produtora Designe, porque vem muita novidade por aí. A gente já está falando há alguns dias, e nos próximos dias você vai ter tudo isso lá no nosso site. Então já fica ligadinho, já vai lá dar uma conferida, já coloca nos teus favoritos e vai acompanhando o nosso trabalho por lá. Gente, nos vemos no próximo Produtivamente.